Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para as nossas aulas de hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro. Peguem então a apostila de matemática e o caderno de atividade do Vamos Trabalhar. Turminha, matemática, página 226, nós veremos hoje a circunferência e o círculo. O que é uma circunferência e um círculo, turminha? Observe as fotografias. Então, aqui nós temos aí essa imagem. Nós temos aqui um balde, uma aliança e um pneu. Observem aqui, ó. A borda deste balde forma um círculo. Olha aqui é o anel, a aliança, forma um círculo. A roda o pneu aqui também forma um círculo, ok? A forma dos objetos lembra a forma de uma circunferência. Circunferência é uma linha fechada simples, cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então, podem passar um marca-texto aí nesse trechinho. Circunferência é uma linha fechada simples, cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então, o que é uma circunferência? É uma linha fechada simples. Okay? Temos aqui uma circunferência. Uma circunferência maior, uma outra menor. Né? Ela é uma linha fechada simples, cujos os pontos estão à mesma distância de um ponto chamado centro. O ponto C é o centro da circunferência. A distância do centro à circunferência é chamada de raio. Aqui nesse exemplo, fez aqui na lousa. Então, nós temos aqui a circunferência e no meio da circunferência nós temos o ponto, que é chamado de ponto C. Essa distância desse ponto até aqui é chamado de raio da circunferência. Então, a circunferência é uma linha fechada cujos pontos estão à mesma distância do raio. Que, ou se fosse para cá, também dá a mesma distância, porque o ponto está no centro. Ok? Agora pinte a região interna da circunferência ao lado. Você obterá a figura geométrica chamada de círculo. Então, quando temos uma circunferência, nós pintamos essa circunferência, nós vamos ter uma figura geométrica chamada de círculo. Ok? Círculo é formado pela circunferência e a sua região interna. Então, quando nós temos apenas a imagem assim, sem nada, sem pintar, nós temos a circunferência. Quando nós pintamos essa imagem, é o contorno aqui da circunferência e o que tem dentro dela, a região interna, nós temos uma figura geométrica que nós chamamos de círculo. Ok? Podem grifar também. Atividades. Desenhe uma circunferência usando a moeda e depois pinte o interior dessa figura para obter um círculo. Então, vocês vão pegar uma moeda aí, vão colocar em cima da apostila e vão traçar aí o desenho da moeda. Aí vocês vão desenhar a circunferência. Mas depois vocês vão pintar a parte interna da circunferência para obter a figura chamada de círculo. 2. Desenhe o bambolê nas mãos de Yamara. O que você desenhou é mais parecido com uma circunferência ou com um círculo? Então, nós temos a garotinha aí, vocês vão desenhar. Ela está com os braços assim, não está? Vocês vão desenhar aí formando o quê? É um círculo ou uma circunferência, o bambolê? O que é? Vocês vão desenhar e vão preencher aí para mim. Saiba mais, construções circulares. Muitas construções têm formato circular.
desde residências como as ocas indígenas e até monumentos históricos, como o famoso Coliseu, construído em Roma, na Itália, entre 70 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. Então nós temos aqui, ó, uma construção na Itália, e nós temos aqui outra construção em forma de círculo, que é o iglu, a casa do índio, do povo que mora lá no gelo, né, no Polo Norte. E nós temos também as ocas, né, que é a casa dos índios, que a maioria é na forma de círculo, ok? Atualmente, na arquitetura moderna, há construções que seguem o formato circular, tais como estádios de futebol e prédios empresariais. Então, aqui nós temos o Estádio Nacional em Brasília e nós temos o prédio em Abu Dhabi, em Emirados Árabes Unidos. Então, atualmente, as construções alguns locais já têm esse formato de círculo. Simetria. Você já ouviu falar em simetria? Sim ou não? Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aí duas imagens. Temos essa imagem aqui e essa aqui do vaso. Vocês observaram que cada uma delas tem uma linha pontilhada bem ao centro, bem no meio da imagem? Vocês observaram isso aí? Você reparou que a linha tracejada vertical divide a construção e o objeto em duas partes iguais? A linha tracejada é o eixo de simetria. Então, aqui nós temos essa imagem, esse vaso. Foi tracejada uma linha na forma vertical, nesse formato, em pé, certo? Essa linha, ela dividiu a imagem em duas partes e ela significa o eixo ali principal da simetria. Ela dividiu a imagem em duas partes. A linha tracejada é o eixo de simetria, então podem grifar aí também. Então, se eu fizer assim, turminha, fazer esse desenho aqui, ó, para vocês. Fizer esse desenho aqui, um coração. E bem ao meio eu traçar uma linha, passar uma linha tracejada, o que vai acontecer? Dividiu essa figura ao meio. Então, essa linha tracejada é o eixo da simetria. E atividades. Termine de pintar as figuras a seguir. Lembre-se, a linha tracejada é o eixo da simetria. Então, nós temos aí a letra A. O que é essa figura aí, a letra A? Nós temos só um pedaço dela, não é? O que significa isso daí? Que desenho é esse? Vocês vão completar aí a parte que falta. Tá? Como que vocês vão completar? Se tiver, por exemplo, uma figura assim, tracejada, vocês vão completar o que falta. Assim vocês vão fazer com as imagens aí que está na apostila de vocês. Cubra de vermelho a linha tracejada que foi o eixo da simetria da figura. Então, aonde tem o eixo da simetria aí, vocês vão passar o lápis de cor vermelho. 3. Desenhe e pinte a outra metade de cada figura de forma que haja simetria em relação à linha tracejada. Então, nós temos aí as imagens, vocês vão completar aí o desenho, a figura, para que haja simetria, ou seja, divida ali ao meio e uma parte fica igual a outra parte ali para completar a figura, ok? 4. Observe a seguir parte de duas figuras geométricas. Então, nós temos aí a parte de duas figuras geométricas. Posicione um espelho sobre o eixo de simetria e visualize cada figura completa. Okay? Então, vocês vão posicionar um espelho aí sobre o eixo da simetria e visualizar a figura completa. Aí vocês vão tracejar e completar a figura aí completa para pôr. E não esqueça de passar o traço ao meio aí da simetria. Ok?
Turminha, paramos aqui então. A aula de hoje é só até aqui. Esse outro conteúdo aí, sólidos geométricos, nós veremos depois. Combinado? Para homework ficou, então, página 227, ok? Aliás, 226 tem que pintar também a figura ali. 226, 227, depois 229 e a 230, somente o exercício número 4, ok? E uma folhinha do Vamos Trabalhar, tá? Folhinha do Vamos Trabalhar é a página 201 e o verso 212. Vamos aí revisar aí polígonos, ok? Frente e verso. Turminha, qualquer dúvida, só chamar pro lá no WhatsApp. Mas creio que tá tranquilo, porque essa parte aí, esse conteúdo de hoje aí, tá bem tranquilo, bem facinho, fácil, mole, né? Mas se tiver alguma dúvida, pode chamar pro lá no WhatsApp. Combinado? Até daqui a pouquinho, na nossa próxima aula.